A SpaceX é a empresa espacial número 1 no mundo agora. Graças às suas muitas inovações bem-sucedidas no campo espacial, a empresa surpreendeu todos ao construir com sucesso foguetes reutilizáveis. O fundador da SpaceX, Elon Musk, pretende construir foguetes a cada 72 horas, o que pode não ser impossível, visto que a SpaceX enviou 26 missões apenas em 2020. Mas isso faz com que todos se perguntem, como a SpaceX constrói foguetes tão rápido? Elon Musk sempre considerou as limitações do financiamento. A praticidade é o aspecto mais importante para ele quando se trata de construir naves espaciais da SpaceX. A empresa terceiriza seus materiais de diferentes fornecedores, mas garante que as peças façam seu trabalho de produzir espaçonaves que são econômicas. Os materiais padrão usados na construção de uma espaçonave são normalmente o alumínio, o titânio, a fibra de carbono ou materiais compostos de carbono. A SpaceX também foi definida para usar alumínio e fibra de carbono em seu foguete, mas Musk adotou uma abordagem um pouco ortodoxa. A fibra de carbono escolhida é cara, custando cerca de $135 por quilo. Como se isso não bastasse, cerca de 35% dos materiais são descartados durante o processo de fabricação, o que tecnicamente aumenta o custo da fibra de carbono usada para cerca de $200 por quilo. A liga de aço inoxidável, por outro lado, custa apenas $3 por quilo, e utilizando mais liga de aço se economiza, trocando material primário sozinho também. Por ser tão econômico, a SpaceX pode realizar testes com mais frequência, lançando vários protótipos sem o risco de perder muito dinheiro. Devido a mais experimentação, a empresa coleta muito mais dados, que podem ajudar a resolver problemas rapidamente. O aço inoxidável é resiliente e durável, e pode suportar calor extremo bem como frio. Ao contrário de outros ácidos, que ficam quebradiços em baixa temperatura, o aço inoxidável 301 fica mais forte, e do outro lado pode suportar até 871 graus Celsius de temperatura. Essa diferença significativa é impressionante, pois os foguetes precisam ser capazes de resistir a temperaturas extremas durante o voo. A engenharia da SpaceX é verdadeiramente notável. A empresa usa tecnologia inovadora para construir suas espaçonaves, enquanto o engenheiro e designer-chefe da SpaceX, Musk aborda o design do foguete. A parcela de design pode atrapalhar ou acelerar a fase de produção. Designs mais complexos demoram mais tempo para serem concluídos. Uma das maneiras pelas quais Elon reduziu o tempo da produção, em grande parte, foi eliminar completamente os escudos de calor na espaçonave. Um ônibus espacial regular tem mais de 21 mil placas de proteção de calor embutidas no corpo, o que evita que o foguete aqueça demais. Eles têm sua manutenção completamente individualizada, o que pode consumir muito tempo. Quando se trata da SpaceX, embora Musk planeje usar o conceito de resfriamento por transpiração, ele avisou que o exterior da espaçonave deve ter 2 camadas de liga de aço inoxidável com água ou líquido de refrigeramento, como oxigênio líquido fluindo entre as 2 camadas. Isso economiza muito tempo de construção. Ele diz que o que eu quero fazer é ter o primeiro escudo térmico regenerativo. Isso seria uma casca de aço inoxidável de parede dupla, como um sanduíche de aço inoxidável com 2 camadas, 2 com combustível ou água entre a camada de sanduíche, e em seguida você tenha microperfurações do lado de fora para que esfrie as paredes do foguete. A SpaceX também está desenvolvendo uma tecnologia que controlará a altitude dos foguetes, o que ajudará em um pouso suave na espaçonave. O objetivo de Elon Musk é poder acessar o espaço diariamente, como aviões fazem aos céus, e construir naves espaciais reutilizáveis é a melhor abordagem para isso. De acordo com Musk, e se eles puderem descobrir como reutilizar os foguetes da mesma forma que fazem com aviões, o custo da viagem espacial pode reduzir em até 100 vezes. Os fundos de financiamento por trás da SpaceX são uma das razões pela qual a SpaceX constrói foguetes tão rápidos. O fundador da SpaceX é o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Musk projetou uma estrutura de negócios de forma que a SpaceX tenha um fluxo constante de fundos, o que também ganhou a confiança de muitos investidores. Musk tem ideias fenomenais, embora excêntricas, sobre o futuro, o que atraiu capitalistas dispostos a investir nele, porque muitos de seus sucessos são francamente bastante impressionantes. A SpaceX ganhou credibilidade e confiabilidade depois de lançar muitas missões bem-sucedidas. Nos últimos 20 anos, a empresa levantou 850 milhões de dólares. Só no ano passado assinou contratos no valor de milhões com muitos investidores, incluindo a NASA. Atualmente, a SpaceX lida com 2/3 dos lançamentos da NASA. Por causa desse financiamento sólido, a SpaceX pode desenvolver projetos livremente e atingir seus objetivos sem afetar a qualidade dos foguetes espaciais. Mesmo que as coisas deem errado um dia, Musk tem outros negócios que podem financiar a SpaceX por um bom tempo, mas isso parece altamente provável. Na avaliação de mercado, apenas o processo de produção da SpaceX é avaliado em 72 bilhões. E o segredo é que a maioria das empresas continua com máquinas, que as ajudam com a maior parte do trabalho de produção. Parece que economiza tempo e trabalho, mas realmente não para os engenheiros. Na visão daqueles que trabalham para Musk, nesse modelo eles precisam fazer o trabalho duplo, já que devem manter os foguetes,
bem como as máquinas que fazem os foguetes. As empresas têm de pagar não apenas os financiamentos dos foguetes, mas também pelo maquinário que o ajuda a construí-lo. A SpaceX funciona de maneira diferente. Para as espaçonaves X e Starship, por exemplo, eles não usam o maquinário para ajudar a construir as peças, eles usam um trabalho manual. Isso deixou muitas pessoas céticas sobre o processo de construção e sua segurança, porque isso talvez fizesse com que o processo de produção não fosse preciso o suficiente. Mas as empresas de Elon já provaram que isso não é uma preocupação. No lado filosófico, a SpaceX considera o fracasso como apenas mais um passo para o sucesso. Citando o próprio Elon Musk, o fracasso é uma opção aqui. Se as coisas não estão falhando, você está inovando o suficiente, pois a SpaceX usa design iterativo. O desenvolvimento e o teste são um processo muito rápido. A empresa testa os protótipos em um ritmo muito rápido, o que contrasta fortemente com a maneira mais tradicional de desenvolver naves espaciais, em que anos são gastos tentando aperfeiçoar o design antes de começar o processo de construção. Este método foi necessário porque o custo de construção era alto na época, e eles não podiam pagar por muitos erros. Esse método funcionou, pois resultou em menos explosões, mas custou muito tempo e dinheiro de qualquer maneira. Por outro lado, como a SpaceX está se esforçando para construir naves espaciais por apenas 5 milhões de dólares, os veículos explodindo não são um grande problema. Mesmo com a Starship, Elon não tem grandes esperanças para seu primeiro voo orbital. Ele entende que se a nave decolar sem explodir, o stand no estágio 0 já consideraria isso uma vitória, já que isso faz parte do princípio obrigatório na produção da SpaceX. De acordo com Musk, durante uma visita de algumas pessoas a uma fábrica de empresa, tudo que você vê aqui é um trabalho em andamento, e o que foi dito semana passada pode ser falso na próxima semana. Pode ser um erro, uma falha de comunicação, ou apenas podemos ter tido uma ideia melhor. O design interativo cria foguetes impressionantes e luxuosos. Ele se concentra no desenvolvimento de foguetes menores e itera no design de modelo interativo. Isso permite que a SpaceX execute testes ao mesmo tempo melhores foguetes de acordo com o resultado que deram errado. Quando Musk foi questionado por Tim Dodd sobre a abordagem da NASA para o ônibus espacial, disse que ele não tinha espaço para interação, porque havia pessoas a bordo. Se ele quisesse explodir o ônibus em testes, isso seria um grande problema. E de fato, a falta de interação foi um problema, porque os engenheiros da NASA estavam cientes de muitas imperfeições do projeto, mas as pessoas estavam com muito medo de fazer as alterações. O engenheiro da SpaceX, David Geyer, disse que a SpaceX foi construída em teste, já que é muito mais rápido testar modelos imperfeitos e reconhecer imediatamente tudo que precisa ser consertado, em vez de tentar aperfeiçoar tudo na teoria primeiro. Mas isso não será viável ao longo prazo, já que é muito mais arriscado usar esse método quando as pessoas começarem a viajar para Marte com mais frequência. Mas a SpaceX parece estar fazendo um pleno uso dessa estratégia. Embora atualmente a SpaceX não tenha concorrência no ritmo que está indo, a concorrência potencial é um dos fatores que está impulsionando a SpaceX a trabalhar mais rápido ainda. Jeff Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon e dedicou todo o seu tempo ao Blue Origin, sua empresa espacial. Por fim, o próprio Elon Musk seja talvez a maior razão pela qual a SpaceX constrói foguetes tão rápidos. Ele tem um trabalho intenso, sua ética e sua filosofia de engenharia e trabalho são inabaláveis, e seu clássico processo de pensamento de 5 etapas, que se concentra na análise de eficiência, e não apenas ele tem uma da abordagem mais prática quando se trata de trabalho, ele sabe tudo sobre seus foguetes. No chão da fábrica ele conhece cada detalhe sobre cada processo. Ele é um exemplo perfeito de liderança. Sua capacidade de microgerenciar todos os aspectos de sua empresa é inacreditável. Musk também garante que toda a sua equipe possa ver o quadro geral, o objetivo final que eles querem alcançar, e trata todos como se fossem engenheiro-chefe, o que significa que as pessoas precisam entender um sistema de alto nível para saber quando estão fazendo uma optimização ruim. Musk não tem medo de falhas e as considera inevitáveis. Isso ajuda mais do que você pode imaginar, porque você só pode correr riscos se não tiver medo do fracasso. Essa é a razão pela qual Elon Musk tem uma taxa de sucesso tão alta. Além de tudo, o Musk tem 50 anos e ele não está ficando mais jovem. Ele provavelmente está tentando acelerar o processo de viagem espacial antes que fique sem tempo para poder ver os frutos de que está tentando alcançar. Para isso, ele está fazendo muito mais do que foguetes. Os supertrajes da SpaceX também prometem revolucionar a exploração espacial. Se quiser saber mais sobre o que eles são, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e eu te vejo lá.